Pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, seguimos há quase 3 meses na nossa quarentena, mas agora com uma perspectiva de reabertura gradual das atividades em algumas cidades brasileiras. O mundo certamente não será o mesmo. Então, é hora de olhar para frente e tentar entender um pouco essas transformações em curso, que mudarão completamente a forma como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. Se existe um setor que sai dessa crise fortalecida, é o agronegócio. Sempre criticado pela sociedade, não parou na quarentena, garantindo o abastecimento de comida durante todo o período de confinamento. A crise, no entanto, trouxe algumas lições para os produtores, como a importância da tecnologia na produção e a diversificação na distribuição. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o Hernani Carvalho da Costa Neto, que é mestre em administração e pós-graduado em marketing, que atua como professor e coordenador do Núcleo de Agronegócios da ESPM. Professor Hernani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar conversando com a audiência. Muito bem. Professor, a pandemia ainda está longe de chegar ao fim, mas até agora, quais são as principais lições que o agronegócio pode tirar desse período? Bom, sem dúvida, nós estamos ainda num momento muito crítico. A gente ainda vive mais a preocupação da saúde, da crise, né, no que tange à saúde, com impactos ainda econômicos, alguns que já aconteceram e outros que nem começaram a acontecer ainda. Porque, sem dúvida nenhuma, uma vez superado e, né, a sociedade, a humanidade há de passar por isso, seguramente nós vamos viver ainda, né, um bom tempo com o que é chamado aí o novo normal, a nova realidade. Tá? E o que estamos vivendo, então, nesse período crítico, é exatamente, muito intensamente, como assegurar, né, que o abastecimento de alimentos permanece, né? Evitar que questões aí logísticas, questões da própria produção de alimentos, nem tanto dentro da porteira, né, mas especialmente depois da porteira, quando a gente fala, né, de frigoríficos, da agroindústria, né, assegurar que se mantenha uma condição ainda de atender essa demanda que as pessoas podem estar em casa, né, mas elas continuam comendo, né, elas continuam tendo necessidade de fazer as suas refeições diárias, e para isso, né, aquele alimento produzido aí pelo agro tem que chegar lá. Estamos ainda lidando com essa realidade de contingência, né, para manter esse abastecimento, e sim, temos que começar a olhar como é que isso vai ficar para frente. Tá? Então, são duas ondas que vivemos aqui. Mas, na tua opinião, as coisas vão mudar daqui para frente? Nicolas, eu até diria assim, ó, que algumas já mudaram, né? Já mudaram. Então, muito da percepção do consumidor em relação ao consumo de alimentos, por essa atenção toda que foi dada para a questão de saúde, né, e que já tinha uma tendência, vamos dizer que a gente já vinha uma tendência para alimentos mais saudáveis, para eu conhecer a origem do alimento, né? E aí nós estamos vivendo aqui uma pandemia cuja principal hipótese para a origem disso tudo está ligada, inclusive, ao possível consumo de proteína de animais silvestres. Né? Então, isso vai exacerbar na nossa sociedade, no mundo todo, isso é uma tendência global, que nós vamos prestar mais atenção para isso. Isso já era uma tendência, quer dizer, o rastreamento, a certificação, porque eu quero saber de onde que vem, né, aquela carne que eu estou consumindo, aquele grão, né, que está na minha mesa, e aí eu, inclusive, disposto a, né, como consumidor, a pagar
mais por isso, a valorizar isso, né? Isso, numa realidade pós-pandemia, passa a acontecer tudo muito mais rápido e de forma muito mais intensa. Especialmente na questão de proteínas, né? A produção de proteínas, especialmente aí as questões sanitárias, né? No agro, a gente, há muito tempo, né, com essa população crescente, somos mais de 7 bilhões, nós vamos chegar em algumas décadas a 10 bilhões de habitantes, nós sempre tivemos uma preocupação com a chamada segurança alimentar, que é uma população que precisa comer, né? Então, a quantidade de terra, eu também não aceito devastar, né? Eu não aceito, eu tenho que preservar a floresta, preservar a mata nativa, né? E conseguir produzir para atender essa demanda crescente. Então, soma-se agora, né, nessa equação a questão sanitária. Né? Então, os alimentos eles vão ter que estar na quantidade desejada e em altíssimos níveis, né, de qualidade, aí, assegurando para o consumidor a questão sanitária. E o Brasil, sendo um país produtor, um país exportador, ele já de imediato começa a ver isso, especialmente no mercado externo. Quer dizer, as exportações de proteínas, até por conta de problemas de abastecimento em outros países produtores, o Brasil rapidamente já ocupa esse espaço e vai ter aí, Nicolas, uns 2 anos ainda ocupando, e isso vai ser para o produtor, né, um mercado importante para atender, e para o mundo também, né, o Brasil é um fornecedor importante nessa dinâmica toda que está se consolidando aí. O mercado interno, aí nós temos no início, nós temos alguns perdedores, né? Então, o pessoal do food service, né, quando a gente fala de restaurantes, ligado à hotelaria, claramente tiveram uma perda grande, né? Nós vamos ter outros players que vão ter que se adaptar, outras cadeias que vão ter que se adaptar, quando a gente fala né, de produtos mais caros, porque claramente vai haver uma redução de renda, né? Nós estamos falando aí, enquanto vai ficar essa economia? Hoje, o que éramos 100%, esse 100% não vai ser 100%, isso vai para 90%. O produtor vai ter que produzir para esses 90% uma quantidade de alimento que seja satisfatória. Então, isso é um outro desafio. O aumento da produtividade, né, ele vai exigir mais ainda do produtor para colocar na mesa um produto mais acessível, né, sob pena de desabastecer ou a gente ter efetivamente aí comprometida a segurança alimentar. E, professor, diferentemente do que aconteceu em vários outros países, não faltou comida no Brasil. Você acha que o agronegócio sai fortalecido dessa crise? Eu não tenho dúvida disso, e ele, de novo, é uma outra realidade que aparece, né, de forma mais intensa por conta da crise, mas não vamos muito atrás. Em 2017, o setor que tirou o Brasil da sua maior recessão moderna foi o agronegócio, né? Os setores da economia caindo, né, e o agronegócio em 2017 tirou o país da recessão, aquele ciclo de vários trimestres, né, negativo. O setor, mesmo sendo uma parte só do PIB, né, hoje nós devemos falar aí o agronegócio representa aí 1/4, mais ou menos, 20 a 25% do PIB nacional. Esses 20 a 25% do PIB nacional cresceram quase 15% num período e tiraram o Brasil da recessão. O que vai acontecer agora, Nicolas, nessa nova realidade econômica e com tendência recessiva? O setor vai aumentar a sua representatividade, né? A produção de alimentos é muito grande, nós temos aí uma perspectiva de uma safra para esse ano, uma safra muito boa. As exportações, como eu falei, né, vão trazer muita renda, né, para o país, inclusive divisas. Está todo o dinheiro aqui de investimento saindo do Brasil. Quem é que está trazendo divisas para o Brasil via exportação? É o setor do agronegócio. Então, isso somado, sem falar de empregos que são mantidos, né, muitos setores demitindo, né, e o setor de agro mantendo ou
até admitindo, precisando de mais gente no campo para colher, para trabalhar, nas cadeias, na logística para fazer o alimento chegar onde tem que chegar. Então, o agro vai aumentar, né, a sua representação, né, a sua representatividade e, quem sabe, segura. Quem sabe teremos um período duro pela frente, mas menos duro, né, uma recessão menor, ou quem sabe a gente consegue até, segurando, não caindo tanto em outros setores, sustentar o país, aí, colocar rápido o país de novo na curva de crescimento que é tão importante, né, para a economia como um todo. Mas será que tudo isso vai ser suficiente para melhorar a imagem do setor perante a sociedade? Esse é um grande desafio, porque essa comunicação entre campo e cidade, né, essas culturas diferentes, elas têm, digamos, um histórico, aí tem origens históricas e que poderiam e deveriam se entender muito melhor, né? De forma nenhuma são experiências, são partes aí, posições distintas. Na verdade, é o mesmo planeta, né? E é quem produz o alimento e quem consome esse mesmo alimento. E sempre que produtor e consumidor, sempre que eles se encontram, se conhecem, se comunicam, tem aí um relacionamento vencedor, se entendem e tem aí um relacionamento vencedor, sustentável de longo prazo e muito positivo para ambas as partes. Eu vou aproveitar essa pergunta, porque essa pandemia toda e algumas tendências que já vinham acontecendo, essa pandemia acelera, né, por exemplo, o fenômeno do consumo direto do produtor, o consumidor comprando diretamente do produtor. Algumas dessas cadeias se organizam em clubes, e os consumidores, então, né, um grupo de consumidores, inicialmente quem organiza isso é um produtor. O produtor cai no gosto do consumidor, que começa a receber um alimento que ele sabe a origem, que ele muitas vezes recebe na sua casa, né? Alguns são restaurantes, mas na sua casa, muitas vezes, com o produtor entregando ali, com aquele sorriso, com aquele lado humano, né, do alimento. A demanda é tão grande que esse produtor ele tem que convidar vizinhos aí, né, para atender aquela demanda que cresce, né? E se organiza aí uma logística, uma cadeia, né, que tem efeitos colaterais muito interessantes. E um deles, o consumidor, ele começa a se interessar tanto pela vida do produtor que eu quero visitar a propriedade. E aí ele não vai visitar sozinho, assim como fazer uma fiscalização. Não, ele leva a família. E a família dele, né, a família começa a conhecer de onde que vem o alimento que eles consomem, né? Então isso não é algo industrial, não é de onde é que vem o leite da vaca? Vem do supermercado, da prateleira do supermercado. Uma criança, né, pode perguntar, então ela vai conhecer a origem do alimento. E olha que bonito, e olha que comunicação, né, fácil de se estabelecer, simples de se estabelecer, e olha quantas oportunidades surgem, né, para o produtor, né? Porque aí vamos pensar no produtor, a gente fala produtor rural, mas ele tem uma empresa para tocar, ele tem uma empresa, e essa empresa, atendendo esse mercado, ela precisa se diversificar, ela precisa prestar serviço, ela precisa fidelizar esse seu público. Então, quem sabe essa visita de consumidores não passa a ser aí uma oportunidade de marketing de relacionamento. A gente não pode ter aí uma ampliação para um turismo rural, né? A gente que está... Eu sou da cidade, eu estou na cidade grande também, né? Eu estou no agro por esse lado acadêmico, esse lado de outras atividades profissionais, mas não estou no campo. Mas como é bom quando a gente pode ir no campo, né? Quando a gente visita, a gente sai conectado com a natureza, a gente sai preenchido, sai realizado. E isso começa a se viabilizar, né, a partir dessa melhor comunicação entre esses dois entes. Eu vejo assim, isso vai substituir o consumo de larga escala de 10 bilhões de habitantes, Nicolas, que a gente tem que, né, em algumas décadas alimentar. Não, nós vamos ter
um aumento desse fenômeno do consumo direto, do consumo local, mas vamos continuar tendo a necessidade de uma agricultura, uma agropecuária produtiva, de altos volumes, para atender esses outros mercados que precisam comer também. Né? Pô, não tenho como produzir. O Brasil é a fazenda do mundo, vai ter que sair daqui, vai ter que ser em alta escala. Mas mais e mais esse fenômeno dessa aproximação tem chance de aumentar, né? E quem sabe a gente poder ver aí uma relação, um entendimento melhor entre esses dois lados do que a gente tem visto, infelizmente até aqui, né? Porque, de novo, estamos todos no mesmo barco, o produtor está muito preocupado, né? Com essa grande missão que ele tem, né? Ele vê o consumidor como seu cliente, né? Mas muitas vezes ele não é compreendido, né? E tem razão, toda razão, é sem dúvida ainda um assunto que precisa ser muito trabalhado, aí, muito pensado, né, para o agro, né, nessa relação campo-cidade. Professor, olhando agora do ponto de vista do produtor, né? Durante essa quarentena, com boa parte dos restaurantes fechados ou operando com limitações, houve uma mudança clara nos hábitos de consumo das pessoas. Elas estão comendo em casa. Diante disso, muitos produtores que destinavam toda a produção para os restaurantes acabaram tendo perdas gigantescas, porque você não consegue destinar uma quantidade grande de alimento de uma hora para outra para um outro público. Você precisa, como você me disse, criar esse novo público. O senhor acha que, passada a crise, essa questão da logística vai ser melhor estudada pelos produtores? Tem que ser, Nicolas, tem que ser. É mandatório isso. Na verdade, o produtor, então, como, né, empresa, como seu negócio, né, que ele tem que viabilizar, havendo uma mudança importante como houve, ele vai ter que adaptar seu negócio. Né? Ele vai ter que diversificar, vai ter que ter um novo canal de distribuição para os seus produtos. Tá? Nós temos o que tem que avaliar bem nesse primeiro momento e no que vai acontecer para frente é o seguinte: quanto que esse produtor hoje ele é dependente de atividades como restaurantes que estão parados, mas a gente tem merenda escolar aqui, né? Que é outro, né? Aquele produtor, imagina um produtor familiar, né? Pequeno produtor e muitos deles muito voltados para isso. Então isso é o que eu chamei aí no início da conversa daquela perda imediata. Né? E aquela perda que eventualmente vai necessitar até de uma assistência. Tá? Entretanto, a gente vai numa linha contínua aqui, nós podemos ter produtores que já estão posicionados, né? Já conseguem fazer a troca da chavinha para outros canais, né? Os supermercados, os mercados, as feiras, né? Muitas dessas atividades continuam e, nossa, tem até um aumento de preço aí que a gente está percebendo que o produtor pode, né, capturar isso em parte, né, para compensar as perdas que ele tem do outro lado. Né? Então, ele tem que avaliar como é hoje e fazer um exercício, que é um exercício de planejamento estratégico, é um exercício de pensar, é um exercício mercadológico, e aí o produtor, desses desafios todos que a gente está falando, o produtor tem que se profissionalizar, o produtor ele vai ter um novo marketing, né, tem a tecnologia também, a gente pode falar um pouco, mas ele tem um novo marketing que ele tem que pensar, olhando canais de distribuição que ele vai ter que, né, ver como é que isso vai ser no novo normal. Vão continuar vendo, os restaurantes vão abrir em algum momento, mas que restaurantes são esses? Que público? Né? Como que o produto, né, do produtor pode chegar lá e ter um valor que justifique e que viabilize o negócio desse produtor. Então, essas leituras todas, e fora as questões logísticas também, é que os produtores, e aí isso é individual, como é o jogo individual das empresas, ele vai ter que passar por isso, se adaptar, ter um planejamento e fazer a execução, né, de acordo com o que faz mais sentido, né, vai fazer mais sentido nesse novo normal. E, professor, quais são os grandes desafios dessa venda direta de alimentos? Porque é um desafio logístico, né? Porque se até ontem ele enchia um caminhão e levava até o restaurante ou a escola que ele entregava, esse mesmo caminhão vai ter que passar por 50 casas. Quais são os desafios daqui em diante?
E principalmente a questão logística, né? Não tem dúvida que a questão logística é a problemática, né, maior, porque a gente está falando em organizar, né, uma cadeia que não existe. Né? E aí entra como fortaleza, como algo que está no ambiente já muito pronto e que nesse novo mundo que estamos começando a viver vai acelerar, né, de forma muito intensa, aí entra a tecnologia. Né? A tecnologia a serviço, né, disso. Algumas coisas, olha, no mundo do ensino, né, do meu lado acadêmico, a gente viu assim, ó, a questão da aula à distância, aula online, né, muito rápido, né, acontecendo, se transformando. Não que não existisse antes, já existia, mas essa situação nova, ela consolidou, simplesmente consolidou. E no agro, e especificamente para tratar essas questões de logísticas, especialmente para ligar esse canal, eu aposto que nós vamos ter um fenômeno muito parecido num tempo muito curto. Assim, era algo que já iria acontecer talvez em 3, 4 anos, e eu estou apostando que isso vai cair para 3, 4 meses. Tá? Nós vamos ver a intensificação disso. E até coisas assim muito simples e muito básicas da tecnologia, né? Como aproximar consumidores de produtor. Nós temos as redes sociais. Né? Eu conheço empresários, tem pessoas próximas, né, que já têm negócios assim, né, e que agora estão correndo atrás de fazer entrega e organizar um negócio. Começou num grupo de WhatsApp, tá? Pedidos, começaram a acontecer pedidos, eles viram que estava meio difícil controlar ali, já tinham algumas dezenas de consumidores para atender e para entregar, fizeram um aplicativo, né? O aplicativo tinha uma certa integração operacional dentro da propriedade, né? Eles já conseguiam ali fazer a expedição de pedido, tecnologias muito simples, muito disponíveis, mas principalmente essa rede social super estabelecida lá para o consumidor viabilizou, né? Viabilizou essa nova forma de operar, essa nova operação. Né? E isso está disponível, assim, não é... Não temos aí que buscar nenhuma patente internacional para, né, para colocar um negócio desse de pé. Isso está disponível. Né? E os produtores, eles inclusive podem usar as mesmas redes sociais para trocas né, de melhores práticas, né? nesse tipo de arranjo produtivo, né, e relação produtor-consumidor. Tá? Então, isso para dar um exemplo muito básico. E hoje a gente tem aí no fenômeno da inovação, né, no agronegócio, nós temos desde aplicações muito sofisticadas, né, dentro da porteira, e aí destaco, né, a utilização de dados para enfrentar, por exemplo, questões climáticas, ter um pouco mais de previsibilidade, né, para conseguir produzir mesmo com intempéries, porque a fazenda ela é a fábrica a céu aberto, né? Então, tem uma variável ali e a tecnologia pode ajudar. Então, professor, pode ser que a gente veja aí nos próximos meses um novo Uber Eats agro, um novo Rappi agro. É uma aposta que eu faria. É uma aposta que eu faria. São as novas tecnologias, né? É a inovação dentro do mundo agro, resolvendo, né, os problemas e as dores, né, as dores que o setor tem para fazer o alimento chegar, né, na logística aqui, nessa distribuição, fazendo o alimento chegar com mais qualidade, né, e tornando mais acessível lá para o consumidor final. Então essa é uma, sem dúvida nenhuma, né, sem dúvida nenhuma, é uma aplicação que tende a crescer, tá? E muito favorecida por uma outra observação importante, né, que às vezes a gente deixa passar. O produtor rural, ele hoje a gente pensa, não, mas ele não, ele está livre das aglomerações, ele, né, o problema maior está na cidade, de fato, né, o risco maior de pandemia, de questões aí de contágio, né, um vírus aí que pode ser fatal, que é fatal, né? Mas o produtor, ele está acompanhando isso e ele também tem uma preocupação, né? Ele também tem uma preocupação com a sua saúde, né? Como é que fica a minha saúde? Nesse sentido, né, o que a gente pode apostar também que vai acontecer? A digitalização do campo.
o uso em maior escala de ferramentas digitais no campo pelo produtor, que talvez aquele produtor que está, né, com seus 55, 60, 70 anos, ele tivesse menos preocupado. Esse é o produtor, né, esse é o que toma as principais decisões no campo ainda. Os filhos, né, alguns até casos netos, que estão lá seus 20 anos, 30, né, anos de idade, eles absorvem a tecnologia, digitalização, de forma muito mais tranquila. Né? Na atividade da SPM, a gente vê muito isso, né? Quer dizer, são os filhos, as filhas tentando levar para os pais ideias, né? Como é que eu convenço ali para a gente fazer isso acontecer, né? E poder implementar e ter os benefícios todos que a tecnologia traz. A pandemia está trazendo, mesmo para essas gerações que tinha lá, né, culturalmente, uma preferência, às vezes até uma resistência. Não, eu sempre controlei no caderninho aqui. Ele começa a preferir, tá, esse digital, o computador, o tablet, o smartphone, né, e começa a utilizar isso, né, numa escala maior e que vai, né, acabar beneficiando os seus negócios. Então, isso é um outro fenômeno que vai viabilizar do lado da oferta, ou seja, do lado do produtor, dentro da porteira, que haja uma adoção maior, né, dessas ferramentas e que, em última instância, vão beneficiar o setor como um todo. De novo, para tudo isso precisa gestão, né? Precisa um produtor que saiba qual é o melhor, o que é melhor ele digitalizar, né? Saiba avaliar, né, investimento em tecnologia, que retorno que isso vai dar. Não é comprar tecnologia pela tecnologia, mas tem que saber, tem a gestão para fazer tudo isso, e o marketing também, que já falamos, né, que é em que canais, como que vai se relacionar com esses clientes, consumidores, né, que tipo de promoção vai utilizar, seja no marketing digital, seja, né, nos outros meios convencionais que estão a serviço do produtor. O desafio é grande, mas como a gente vê, para aquele produtor que decidir esse caminho da profissionalização, né, é viável, é possível, e sendo otimista, né, eu aposto que vai acontecer. De tudo isso, né, nós vamos ter coisas que são muito importantes aí para o setor, sendo aceleradas, antecipadas, e quem sabe aí, né, podemos apostar num futuro melhor e muito mais sustentável. E, professor, justamente isso que eu ia perguntar. A comunicação e o marketing são ferramentas pouco utilizadas hoje pelos produtores, né? Eles se preocupam muito com a eficiência em campo, mas eles esquecem de contar as boas histórias. Você acha que a partir de agora, desse momento, dessa relação mais direta com o consumidor, o marketing e a comunicação é um caminho sem volta para o setor agro? Ele vai precisar, ele precisa disso, né? O produtor, e aí, de novo, né, tem uma semântica, né? O produtor rural, ele é produtor, né? Ele seria melhor a gente falar em empresário, né? Até em vendedor, né? Até estaria mais perto do marketing. Mas ele fica com esse foco, né, em produção, dentro do campo. Isso é o agronegócio que funcionou até aqui. Daqui para frente, né, a gente tem que, como já aconteceu no século passado, em diversos outros setores, a gente tem que começar, né, a olhar para a ponta, né? E aí o instrumento não é só a produção. A produção, a tecnologia vai ajudar muito a vida do produtor. Ele vai se preocupar muito menos em tomar algumas decisões que Big Data, inteligência artificial, sensorização, telemetria vão resolver para ele de forma muito mais inteligente, muito mais rápida e muito mais eficiente. O produtor, ele vai ter aí o seu momento de olhar para os mercados. O que faz sentido, então, atender, quais produtos, quais mix, quanto que vale agregar valor. Poxa, nós ainda vivemos realidades assim que um produtor, pecuarista, ele vende praticamente toda a sua produção, né, para um cliente, dois às vezes, que são frigoríficos ali, locais, ele vai lá e entrega. Quer dizer, o risco disso, né, um dia esse frigorífico, que pode ser uma multinacional
né, ou mesmo uma multinacional brasileira, decide tirar a operação dali, foi embora meu cliente. Então, esse produtor ele precisa acordar para esse marketing de outros mercados, né, um melhor mix, né, de clientes, uma segmentação de clientes, buscar segmentos que deem um equilíbrio melhor né, nas suas vendas, nos seus negócios e uma sustentabilidade. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, né, passa por um aperfeiçoamento aí no marketing, né, na mercadologia, na gestão disso, para o produtor vai ter que desenvolver essa competência, né, que talvez tenha um ou outro caso ali, tenha feito alguma coisa assim, mas o produtor, de uma maneira geral, ele precisa desenvolver essa competência mercadológica para o agro do futuro. E, professor, agora olhando do ponto de vista do consumidor, como que essas novas tecnologias, esse novo momento, pode impactar na vida desse consumidor? Ele vai ter alimentos mais frescos, o alimento vai ficar mais barato? O que ele pode esperar passada essa pandemia? Muito bom. O consumidor, ele passa a ter mais opções, né, de fornecimento. Tá? Ele hoje já existe uma preocupação com qualidade de alimentos, alguns problemas até, né, de entendimento aí quando se fala dos defensivos agrícolas, o pessoal que lá dentro da porteira historicamente chamava de agrotóxico, aí o consumidor acha que agrotóxico é tóxico, então a qualidade do alimento pode estar comprometida, né? Que a gente sabe que são, né, são sofismas aí, são problemas claramente de entendimento, mas o consumidor, assim, com o aumento do consumo local, ele passa a ter um alimento fresco, mais opções para buscar esse alimento fresco, ele passa a ter a condição dessa relação com o produtor, e como falamos, né, é muito legal para o produtor poder chamar os seus consumidores, seus clientes e fidelizá-los, mas sem dúvida nenhuma é muito melhor ainda para o consumidor ter esse contato com o campo. Isso é qualidade de vida. Isso tira, né, a pessoa da cidade, a pessoa urbana, né, de muito dessa loucura que a gente vive aqui sempre no automático e dá uma chance né, das pessoas, né, suas famílias, crianças, né, botar, sujar o pé de barro, plantar uma árvore, né, ver um bicho da onde vem alimentos, né, a vaca que produz. Então, isso sem dúvida nenhuma, para um consumidor mais consciente, né, mais interessado em qualidade de alimento, qualidade de vida, né, com certeza isso vai ser um aumento nessa oferta. Né? Vai sair, ele vai ter a opção de sair do industrializado, né, e vai ter a opção de buscar algo, né, que está muito próximo, que é muito humano, né, e que vai completar ele, né, muito mais completo, né, quando a gente fala assim de se alimentar e viver bem, se alimentar para viver melhor e ser feliz. Né? Eu entendo que acaba sendo uma vida muito mais propícia a isso, né, quando a gente tem esse contato aí com a natureza que esse fenômeno está nos oportunizando realizar. E, professor, agora entrando um pouquinho também na área econômica da questão, mesmo em um cenário muito pessimista, né, para a economia do país, o agronegócio deve manter um crescimento esse ano. O que explica esse sucesso do agronegócio brasileiro, mesmo nesses momentos mais críticos? Este ano, falando de 2020 e uma boa parte de 2021, seguramente o primeiro semestre de 2021 nós vamos observar esse crescimento, né, esse possível crescimento do setor, especialmente porque o Brasil ele é muito competitivo no mercado externo. Né? Então, o Brasil, em vários produtos, ele é o primeiro produtor ou o primeiro exportador, tá? É o que tem a maior participação, é o caso de soja, é o caso de
de carnes, né? O Brasil é muito competitivo, né, nessa área. E a situação econômica que se impõe nesse primeiro momento é uma situação, né, de que tem que garantir um abastecimento básico. Nós temos um efeito de câmbio aqui, tá? Falando de economia, falando de macroeconomia, em que a desvalorização da moeda, né, aqui brasileira, né, ela torna ainda mais competitivo, né, o produto daqui. E isso vai, então, incentivar, né, esse crescimento. Digamos, o lado da produção desses produtos de exportação, o Brasil já é muito competente nisso, então ele segue colhendo os frutos aí dessa competência que vem já de 2 décadas, pelo menos, que o Brasil se desenvolveu muito nessa área. Então, ele segue aproveitando isso, né? E esse cenário, então, né, de um mercado muito favorável, especialmente lá fora, vai assegurar esse crescimento. Enquanto, né, a gente vai ver, talvez num ritmo menor, né, esses novos mercados, né, internos, baseado em consumo local, baseado em novas preferências do consumidor, e crescendo gradativamente, e à medida que o próprio setor aí de food service, que foi de imediato muito atingido, vai precisar de um tempo para recuperar, né? Então, eu acho que no cômputo geral, né, o mercado externo ele vai prover um crescimento bem maior que a queda desses outros segmentos, né, do mercado interno, né? E quando, digamos, esse crescimento do mercado externo estabilizar, né, chegar no seu platô, já vai ter dado tempo aí, 1 ano e meio, quem sabe, né, para o mercado interno, então, já está voltando, a gente já vê um crescimento maior na economia como um todo, na renda do brasileiro, e aí o mercado doméstico poder dar sustentação aí ao crescimento econômico de longo prazo, tão importante, tão esperado aí pelo país. Mais uma vez, o agronegócio salvando o Brasil da crise. Professor, esse papo aqui está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a entrevista, foi uma grande aula aqui para a gente hoje e que sirva de inspiração para os nossos ouvintes, né? Para finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, tanto para os produtores que estão nos ouvindo, quanto para os consumidores também que acompanham o canal. Até para promover essa comunicação, esse entendimento, né, eu vou me dirigir a ambos juntos, que estamos todos juntos, né, estamos todos juntos. A gente vai superar, a gente vai realizar esse sonho, quem sabe, de um grande problema que vivemos para um mundo melhor, fazendo juntos, fazendo integrados, estando próximos, se comunicando bem, né? Consumidores, os produtores estão muito atentos, preocupados, querendo atendê-los muito bem. Os produtores, eles vão se profissionalizar, eles vão fazer o que precisa ser feito, né? E produtores, pode acreditar, a missão do agro, né, essa grande missão do agro, ela é, sem dúvida nenhuma, a principal aí para a sustentabilidade do planeta. E temos lições aí que estamos aprendendo como sociedade, como humanidade, né, que estão mostrando isso, né, mais e mais para a população, tá? Então, vamos ser otimistas, vamos acreditar que teremos um mundo melhor aí nesse novo melhor, mas não é esperar, é fazer acontecer. É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.